sim, tá gravando. Então, nesse contexto, quando a gente começa a bater um papo sobre Guerra Fria, nesse ambiente final, a gente tem alguns eventos que são interessantes de serem analisados. O primeiro deles, moçada, é a famosa caça às bruxas nos anos 50, produzida pela política interna, defendida pelo senador Joseph McCarthy. Tá? Basicamente, essa política era uma política de perseguições nos Estados Unidos contra tudo aquilo que parecia ser de caráter comunista, ou em outras palavras, aquilo que tinha como base um ideário progressista, tá certo? Por isso que era chamada de caça às bruxas, né? De fato, era uma histeria comunista ou anticomunista, né? Desde que foi um senador responsável pela elaboração de uma série de leis que perseguiam, prendiam opositores daquilo que eles achavam ser política padronizada nos Estados Unidos, de pauta liberal, de pauta capitalista. Dentro desse contexto, é importante que essa política do McCarthy, ela acaba, de alguma forma, sendo exportada para outros países. Tá? E é a política do McCarthy que vai dar sustentação para aquilo que nós chamamos de Plano Condor, que vai, de alguma forma, produzir, meninos e meninas, o desenvolvimento das ditaduras militares, civis e militares que nós tivemos na América Latina durante esse período, tá certo? Então, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, México, Nicarágua, todos esses países, Guatemala, vivenciaram sistemas autoritários que foram de alguma forma bancados pelos Estados Unidos. Vale sempre ressaltar o famoso 11 de setembro de 1973, né? A derrubada do Salvador Allende e o início da ditadura de Augusto Pinochet, né? Que é talvez a ditadura chilena, né, a mais sangrenta registrada no continente americano. Entretanto, no meio desse processo, você tem uma motivação para reforçar essa política, e essa motivação é justamente a Revolução Cubana. Tá? Eu tenho um documentário chamado Dossiê Jango e o Dia que Durou 21 Anos, que demonstram claramente como que os Estados Unidos arquitetaram, inclusive aqui no Brasil, o processo de desenvolvimento desses sistemas ditatoriais, com a compra de agências de publicidade, o domínio sobre veículos de comunicação, né, a imposição a produção de materiais anticomunismo. Então, né, essa ameaça comunista que nunca chegou, inclusive aqui no Brasil, nasce, tem embrião na política desenvolvida pelo Joseph McCarthy. Né? Um detalhe que eu acho que é interessante dessa política é que, de alguma forma, isso vai acabar motivando o surgimento dos movimentos contra a cultura, o fortalecimento dos movimentos contra a cultura nos Estados Unidos. Tá? Dentre os quais nós citamos, sobretudo, o movimento negro e o movimento feminista, tá? Que tem essa ótica mesmo de combate através da busca pelos direitos civis, de combate às políticas segregacionistas produzidas por aqueles que discordavam do governo norte-americano. Tá? Dentro dessa lógica dos movimentos, deixa eu só aceitar uma galera que está entrando aqui, admite, galera. Pronto. Perdão. Dentro desses movimentos contra a cultura, a gente tem alguns símbolos que eu julgo ser extremamente interessantes. Tá? Lembre-se que a gente tem, moçada, a Guerra do Vietnã, né, com a vitória do Norte comunista, e esse é um detalhe que é importante, né, que a gente estudou na aula passada. Protestos contra a guerra, né, contra a cultura nos Estados Unidos. Né, esses protestos e esses movimentos contra a cultura, eles não são restritos aos Estados Unidos, meninos. Nós temos também os movimentos ocorrendo também na União Soviética, eu vou explicar alguns deles. Nós temos um que ganha muito destaque, que é a questão racial nos Estados Unidos da América, tá certo? Então, isso é o que ganha mais destaque, tá? A gente tem aqui um dos símbolos desses movimentos contra a cultura, né? Um evento que ocorreu em 1969, que é o Woodstock, né? E eu vou incluir algumas músicas para que vocês analisem um pouco disso a posteriori. Aliás, ontem eu coloquei uma série de materiais para vocês no Google Classroom para que vocês analisem, inclusive alguns vídeos e imagens e tal. E o Woodstock, ele é um símbolo justamente porque ele, de alguma forma,
quebrava com a famosa estrutura extremamente pragmática de sociedade norte-americana, né? Em que a mulher tem um papel, o homem tem um papel, todos são muito certinhos, a sociedade ou as tradições judaico-cristãs adotadas pelos norte-americanos, né? Desde o seu processo de formação. Então, o movimento hippie ou o movimento flower power é um dos símbolos dessa ruptura, né? Dessa estrutura, né? O paz, amor e liberdade. E quando eu falo de liberdade, eu falo, englobo todas as liberdades, né? Liberdade sexual, liberdade musical, né? E tudo isso vai ter um símbolo, e esse símbolo é um evento chamado de Woodstock, né? Eu gosto muito de fazer algumas referências, porque a UNB gosta muito de fazer ou de trabalhar essas referências em prova, né? Darei um exemplo para vocês, um dos grandes expoentes desse evento chamado Woodstock, aliás, dessa série de eventos chamado Woodstock, é o Jimi Hendrix, né? Um guitarrista de um estilo musical que estava surgindo de maneira mais agressiva, né? Com guitarras distorcidas, negro, que vendia muito daquilo que acontecia nos guetos norte-americanos, na violência, né? Ou seja, tem a música do Jimi Hendrix que eu acho bem legal, que é Hey Joe, que foi regravada pelo Rapa, que fala um pouco desse processo, né, de como que a violência atingia a sociedade negra periférica, né, os afro-americanos, beleza? Deixa eu colocar a Bia aqui, pera rapidinho. Olha só, além disso, meninos, desse grande evento que é o Woodstock, né, nós temos outros símbolos importantes desse movimento, tá? Que é um movimento, de fato, um movimento negro, né? Quando a gente fala do movimento negro, nós temos algumas caracterizações que são importantes, né? O movimento negro, ele é um movimento pelos direitos civis. Não se esqueçam que nos Estados Unidos nós vivenciávamos, desde o século XIX, as chamadas Lei Jim Crows, né? Que são as leis de segregação mesmo, um apartheid norte-americano, tá? Não se esqueçam que são duas questões genuínas de prova, tá, moçada? A 13ª emenda de 1965, ela é uma emenda que garante a abolição, mas não garante os direitos civis, tá? É a 14ª emenda que vai garantir os direitos civis. Entretanto, a 14ª emenda, ela vai ter um apêndice que são chamadas Lei Jim Crows, né? Nessas leis, meninos, nós temos uma questão que é fundamental para que vocês entendam, né? A segregação ela passou a ser oficial. Então você tinha bairro de negro, bairro de branco, escola de negro, escola de branco, etc, etc, né? Isso fica muito evidente quando uma mulher norte-americana, afro-americana, chamada Rosa Parks, ela é obrigada, ela entra no ônibus, né, e se senta no assento de branco, né, e é obrigada a sair, ela se nega e é presa, né, lá no Alabama, e disso a gente vai ter a constituição de uma revolta popular muito forte, né, e dessa revolta popular, né, surgem alguns líderes importantíssimos, dentre os quais nós citamos o tal do Martin Luther King Jr., né, o pastor norte-americano, que foi o prêmio Nobel até a Malala, né? Foi o mais novo ser humano a receber um prêmio Nobel da Paz, né? Foi assassinado em 1968 por segregacionistas, né? Mas foi um cara que com alguns discursos são emblemáticos. O mais importante deles é o famoso I Have a Dream, né? De um outro lado, você tem um outro expoente importante, que é esse com o microfone aí à frente, né? Que é o chamado Malcolm X, né? O Malcolm X Al-Hadi Malik Al-Sabaz, né? O Malcolm X, moçada, ele é o fundador do movimento chamado Organização para a Unidade Afro-Americana, né? Que tinha como objetivo essencial criar um nacionalismo negro, diferente do Martin Luther King, que defendia uma lógica muito pautada nas perspectivas do Mahatma Gandhi, né, de desobediência civil pacífica, de paz, né, de solidariedade.
O Malcolm X não, ele defendia o nacionalismo negro, ele defendia inclusive o separatismo, né? Um país para os negros, porque já que os norte-americanos desejavam manter o espaço para brancos, né? E esse espaço era mantido com violência, ele acreditava que a violência também seria uma arma contra aquilo que eles sofriam, né? Sobretudo nos guetos e favelas norte-americanos, né? Não se esqueçam que dentro desse contexto nós temos um terceiro movimento, tá, moçada? Você tem o movimento pacifista do Martin Luther King, o movimento nacionalista do Malcolm X e o chamado movimento Black Power, né? Que tem aí nessa foto aí uma das suas grandes expoentes, até hoje viva, a filósofa Angela Davis, né? Uma das mais significativas personalidades do movimento negro dos Estados Unidos, tá? Vale a pena, quem não assistiu, do Spike Lee, dá uma olhadinha no filme chamado Malcolm X, com o Denzel Washington, é bem legal o filme, vale muito a pena dar uma olhada, beleza? Vamos lá, meninos. Aí a gente tem a Revolução Cubana, que é a primeira derrota norte-americana, também dentro desse movimento aí, na década de 50, década de 60, tá? A gente começa a bater um papo sobre a Revolução Cubana quando a gente observa que desde do início da década de 50, guerrilheiros tentavam tomar o poder, né? Em 1953, um assalto fracassado ao quartel de Moncada, né? E essa galera que tenta promover esse assalto é exilado, né? Fidel Castro, Raul Castro, Cienfuegos, né? Esses três principalmente, que lá encontram o Ernesto Guevara, que vai ajudá-los a promover a tomada de Serra Maestra em 1959, né? E ao tomarem Serra Maestra, eles expulsam o general Fulgêncio Batista, né, e Fidel Castro, nesse sentido, assume o poder. Cuidado, tá? Essa é uma questão que caiu na UNB no ano passado, só para reforçar, não há adoção do socialismo de forma instantânea, ou não há, meninos, uma associação com a União Soviética de forma instantânea, tá? Essa associação só vai ser realizada apenas em 1961, quando a gente vai ter talvez o embrião da crise dos mísseis, né? E por que a gente vai ter o embrião da crise dos mísseis? Justamente pelo fato dos Estados Unidos terem instalado, né, os mísseis no Estreito de Bósforo e de Dardanelos, que ficam na Turquia, né? Lembre-se que a Turquia é membro da OTAN, apesar de não estar na União Europeia, tá? Mas é membro da OTAN. E aí a União Soviética, evidentemente, não aceita isso. Cuba, fortemente ameaçada com a tentativa de invasão da Baía dos Porcos, Cuba logo vai se associar àqueles que tinham capacidade de lutar contra os norte-americanos. E quem tinha naquele momento capacidade de lutar contra os norte-americanos? Justamente os soviéticos, beleza? Isso vai dar origem a um embargo econômico. Eu trouxe aqui um detalhe para vocês em termos de materiais. É claro que vai estar disponível para vocês, tá? Mas basicamente o que significa um embargo econômico? Sabe? É um bloqueio econômico que tem como objetivo, que é aplicado como resposta à desapropriação de terras por parte dos cubanos a empresas norte-americanas, né? Ou seja, o objetivo fundamental é o quê? É de isolar, de asfixiar Cuba, né? E aí fazendo uma referência com aquilo que está acontecendo na realidade, na atualidade, né? O embargo a Cuba não acabou com a visita do Obama, tá? Isso é uma discussão que gera muitos erros de interpretação. O Obama reestabelece as relações diplomáticas, tá certo? Mas não acaba com o embargo, porque o embargo ele é congressual, não depende do Obama, ou não dependia do Obama, né? Lembrando que isso tudo tem como objetivo estabelecer uma relação, até porque há muito interesse da indústria hoteleira norte-americana em entrar em Cuba. Só que há um detalhe que eu acho que é importante, tá? O Trump revogou tudo isso. O Trump e o Partido Republicano são extremamente contra uma relação diplomática histórica com Cuba, tá certo? Então, isso não vai acontecer, ou não é algo que é previsível, tá? Lembrando, meninos, nos Estados Unidos são proibidos a presença de navios cubanos, tá? Os produtos cubanos são barrados, né?
os imigrantes são proibidos de deixar a ilha, né? Geralmente a galera atravessa a nata, chega em Miami, você tem mais cubano do que qualquer outra coisa, tá? Objetos de arte, essas paradas, podem circular livremente entre os países, né? Em Cuba é proibido turistas norte-americanos, é um detalhe que é interessante, tá? E foi modificado agora um pouquinho com a nova Constituição, né? É restrito o acesso a profissionais cubanos, né? O dinheiro ganho nos Estados Unidos, desde que a pessoa não tenha parentes fora, pode entrar, tá, moçada? Visita também é a mesma coisa. E presentes americanos também podem entrar, tá certo? Vamos lá. Nesse sentido, em função disso, a gente vai ter um momento mais tenso da Guerra Fria, que é a chamada crise dos mísseis, né? E o que é a crise dos mísseis? É quando a União Soviética e Estados Unidos se defrontam na Baía dos Porcos com mísseis apontados um para o outro, né? É claro que isso não vai para frente. O grande barato disso, desse momento muito tenso, né, desse conflito sino-americano, é justamente a possibilidade, o russo-americano, é a possibilidade do Kennedy desenvolver uma doutrina que eu expliquei para vocês na aula passada, chamada de doutrina MED. Né? E quando a gente fala da doutrina MED, vou colocar aqui para cima para vocês, a do MED, tá? Opa, volta. Olha só. Quando eu falo médio, a doutrina médio, aqui, ó, MED, tá? É uma doutrina desenvolvida pelo John Kennedy com um objetivo, tá, meninos? E qual é o objetivo da doutrina MED? Mutual Autodestruction assegurada, né? Ou seja, doutrina de autodestruição assegurada. Qual é o objetivo? Bem básico, tá? Caso haja algum ataque aos Estados Unidos ou algum aliado, a resposta vai ser a mais violenta possível, tá? Ou seja, uma doutrina literalmente de ameaça, tá? Um ponto importante dessa discussão, meninos, é aquilo que nós chamamos na década de 60 e na década de 70 de coexistência pacífica, tá? Uma distinção que também é chamada de detente, tá? Ou a tríplice detente, né? Isso vai ser muito corroborado na tal da diplomacia triangular. Mas há um detalhe aí que eu acho que é interessante, tá? Desde a morte do Stalin, a gente tem a ascensão do Nikita, né? E a primeira medida do Nikita é promover o processo de desestalinização. Mas diferente do Stalin, o Nikita tinha muita dificuldade de promover o quê? Uma relação diplomática mais ampla, né? Mais correta. Tanto é que grandes problemas da história da União Soviética ocorreram no governo de Nikita, que durou até 1972. O que isso é muito importante e o que pode, meninos, estar em prova, tá? Primeiro, o processo que a gente vai chamar, oh meu Deus do céu, processo que a gente vai chamar de desestalinização, tá certo? E o que significa isso? Deixar de assassinar ou matar, né, os rivais, né, os opositores, beleza? Outro detalhe interessante é que, na medida em que a gente tem a promoção da Guerra do Vietnã, na medida em que você tem a aproximação com a China, promovida pelo Nixon, tá? A gente tem também, de fato, uma situação um pouco mais interessante no sentido da China se afastar, por isso que é distância, afrouxamento das relações com a China, tá? E, de alguma forma, também a suavização dos conflitos com os Estados Unidos, ou pelo menos daquilo que a gente chamava de conflitos ideológicos, tá? Um ponto importante, esse reingresso da China no Conselho de Segurança vai acontecer em 1973, tá? Com a Corte de Paris, né? E vai se desenvolver aqui dois programas, né? Que é o SAT e o SALT 32, né? Que são justamente programas de desenvolvimento nuclear chinês de alguma forma bancados pelos Estados Unidos, tá? Outro símbolo importante disso, meninos e meninas, é, lógico, a construção do famoso Muro de Berlim, né? Também na década de 60, como uma forma de estabelecer mesmo uma ruptura ou um distanciamento das relações entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Bom, alguns eventos são importantes a gente caracterizar. Quando eu falei para vocês que nós vivenciávamos o movimento contra a cultura
também no mundo soviético ou também no mundo socialista, esses movimentos contra a cultura eles são desenvolvidos pelo menos com 3 símbolos ou signos. Tá? O primeiro desses símbolos é a famosa insurreição húngara. Desde a década de 40, a Hungria almeja democratizar um pouco o seu sistema, né? Só que isso, de fato, sobretudo com a criação do Pacto de Varsóvia em 55, foi completamente impedido de se desenvolver, inclusive com notória violência, tá? Um dos símbolos disso é o Irminag, né? A Revolução Húngara ela vai acontecer em 1956. A tentativa é basicamente mostrada de democratizar o regime comunista, né? Ou seja, de reformar o regime comunista, né? Já na década de 40, esse evento foi derrotado, essa tentativa foi derrotada pelas tropas as tropas do Stalin, tá? Após a Revolução, a gente teve algumas mudanças que são importantes, né? Um pouco mais de autonomia para as empresas estatais, mais liberdade produtiva para os camponeses, né? Priorizar um pouquinho mais a produção de bens de consumo, que vai fazer com que a Hungria, dos países do leste europeu, junto com a Tchecoslováquia, ou hoje a República Tcheca, sejam os países com desenvolvimento um pouquinho melhor, tá certo? A gente vai falar disso, tá? Apenas em 1989, com a queda do Muro de Berlim, que a gente vai ter na Hungria um processo de democratização política com a criação da República da Hungria e a adoção de um sistema pluripartidarista, tá certo? Então essa é a famosa Revolução Húngara. Outro símbolo desse movimento, a gente vai chamar de movimento contra a cultura no mundo soviético, no mundo socialista, é a Primavera de Praga, né? Liderada pelo chanceler à época, Alexander Dubček, né? Essa insurreição ela vai acontecer de forma inclusive cultural, tá? Na Tchecoslováquia, né? É um movimento forte por democratização, interrompido com violência pelo Pacto de Varsóvia, né? Apenas 9 anos depois, a gente vai ter a elaboração de uma carta em 1977, chamada de Carta 77, né? Em que intelectuais, por isso que é um movimento cultural, tá? Intelectuais, músicos, artistas em geral, né? Grandes personalidades da Tchecoslováquia, né? Começaram a protestar contra a repressão. E lembre-se que a gente já estava no governo do Brezhnev, que é justamente o oposto do Nikita, né? O cara que tentou fortalecer as ações internas, a violência interna, o controle interno, a mão de ferro, tá? A Carta de 77 foi fortemente também coibida, né, pelo Pacto de Varsóvia, mas lá na década de 80 a gente vai ter a formatação de uma revolução chamada de Revolução de Veludo. Tá? Os mesmos membros da Carta de 77 passam a tomam, na verdade, né, o poder do Partido Comunista e iniciam ali um processo de democratização e de reforma do socialismo da Tchecoslováquia, tá certo? Em 93, a gente vai ter a negociação pacífica, que vai dar origem à fragmentação da Tchecoslováquia e à formação, já no fim, depois da Guerra Fria, de 2 países, né? A República Tcheca e a Eslováquia, né? Quem é um pouquinho mais velho, assim, tipo eu, Mayumi e tal, a gente chegou a pegar a... Brincando, Mayumi. A gente chegou a pegar a Tchecoslováquia com o país, né? 93 e tal. Ele aqui só Tchecoslováquia. Guilherme, tá? Tô brincando, mamãe. Olha só, a Tchecoslováquia com o país, inclusive é um detalhe importante, tá? A Tchecoslováquia é hoje, dos países do leste europeu, desculpa, a República Tcheca, dos países do leste europeu, é aquela que é a mais desenvolvida, tá? Tem uma economia extremamente moderna, inclusive é um país que hoje tem trabalhado muito fortemente com a China para a construção da nova rota da seda, né? É um país onde tem um rio que passa, que é muito importante para a economia europeia, que é o Rio Danúbio, que é um rio que liga as zonas de produção industrial e as zonas de produção de extração mineral e de produção de alimentos do leste europeu à Europa Ocidental. Então, a República Tcheca é hoje o país talvez mais importante
antigo espaço conhecido como leste europeu, tá certo? E por último, dentre esses movimentos de insurgência, né, contra a cultura no mundo socialista, a gente vai ter um movimento chamado Solidariedade, tá? Bom, basicamente, Solidariedade é um partido político, tá, meninos? Que vai, lá na década de 70, tentar promover uh, uma série de mudanças, uma série de reformas ou transformações econômicas e políticas, né? O Solidariedade nasce como um grande sindicato, né, que tinha origem, e isso é importante demais, tá, moçada? Tinha origem católica, né, formado por trabalhadores de maioria católica, que eram apoiados pelo recém empapado, né, Papa João Paulo II, né? João Paulo II sucede, né, o Papa João Paulo I, né, que ficou pouco tempo no poder, porque veio logo a falecer, né, e o Papa João Paulo II é polonês, ou era polonês, né, Karol Wojtyła, tinha vivido a Segunda Guerra Mundial, tinha observado de perto a violência do socialismo soviético, então ele passou a ser um cara que levantava a bandeira dessas reformas desse sindicato católico chamado de Solidariedade, né? Isso gera uma série de ameaças ao sistema socialista. Os soviéticos, em função disso, instauram uma lei marcial, né, extremamente violenta e colocam solidariedade na ilegalidade, né? Só que lá no fim da década de 90, de 80, com as mudanças geradas pela glasnost, pela perestroika e inclusive a ascensão do Gorbachev, o Solidariedade volta a ter força, né? E promove uma série de greves, obrigam o governo comunista a ceder, tá? Isso tudo vai gerar uma mudança, né? Em 89, Solidariedade teve a sua ilegalidade revogada, né? E aí o Partido Comunista acaba perdendo a sua força, né? O que vai gerar um processo eleitoral que foi vencido pelo Lech Walesa, né? E a Polônia passa a se tornar um país capitalista e depois, logo em 93, adere aliás, perdão, na década de 2000, adere à União Europeia. Tudo bem? Ou seja, aliás, tem um país dentre esses do leste europeu que é avesso ao socialismo, a Polônia, que foi o país mais destruído na Segunda Guerra Mundial, né, em todos os sentidos. A Polônia talvez seja um dos mais avessos, tá certo, moçada? Esse é um detalhe importante, beleza? Vamos lá, vamos para frente. Olha só, os anos de implosão do bloco soviético, né? E esses anos de implosão eles são marcados, sobretudo na década de 80. O Gorbachev aparece na década de 70, numa conferência ambiental chamada de Tbilisi, né? O Brezhnev morre, depois vem Andropov, e assim, na verdade, a União Soviética já vivia um declínio muito violento, sobretudo da sua economia, né? Você já tinha uma União Soviética perdendo muito espaço na Ásia, sobretudo por conta do afastamento da China. A União Soviética perdeu muita força na África, né? E no Oriente Médio, e tentava restabelecer isso através de conflitos. Um deles é a chamada Guerra do Afeganistão, entre os Mojaheds e as tropas soviéticas, né? Com participação inclusive aí do Osama Bin Laden, né, com as milícias que combatiam os soviéticos. Só que tem um detalhe que é bem significativo e bem importante dessa nossa discussão, galera, que está justamente relacionado às demandas e necessidades do capitalismo global. Década de 70, nós temos a crise do petróleo, em 1973, iniciada com a guerra de Yom Kippur, né, você tem um aumento visceral do preço de petróleo, que foi amplificada em 1979, com a terceira derrota dos Estados Unidos na Guerra Fria, que é a Revolução Iraniana. Só que o Irã era o terceiro maior produtor de petróleo do planeta naquele momento, então o preço do petróleo dispara. E quando dispara, todas as economias que eram dependentes do petróleo quebram, porque a galera não passou a comprar mais, a galera passou a comprar menos, né? No caso do Brasil, inclusive, a gente tem um desenvolvimento em função disso, um programa chamado ProAlco, né?
Ou seja, os países que vendiam muito petróleo passam a ter dificuldade para vender por conta do elevado preço do petróleo. E a Rússia, ou perdão, a União Soviética, era um desses países que tinha uma economia muito pautada no petróleo e no gás natural. Moral da história, a economia russa começa a entrar em processo de ruptura. Detalhe importante, tá? Nós temos um outro problema da economia russa, que era a Comecon, a Comunidade de Economia Mútua. E por que a Comecon era um problema, moçada? Justamente pelo fato dela amplificar os gastos do Estado, sobretudo para manutenção de aliados, né? E aí você tem um outro detalhe importante: esses gastos eram tão elevados, que inclusive deu chance ou facilitou um processo importante, que é a corrupção dentro do Partido Comunista, do Estado e do... Foi. Olha só, então, galera, o início da década de 80, final da década de 70 e início da década de 80, são períodos fortemente marcados pelo quê? Pelos problemas econômicos da União Soviética, por conta dos gastos elevados com a Comecon, em função, inclusive, dos problemas macroeconômicos gerados por uma economia que não se globalizou. Isso é um detalhe que é, cara, deveras importante, né? Você não conhece multinacional de origem soviética ou de origem russa, né? Por que a gente não conhece? Porque a economia não se globalizou, né? Só para a gente observar e fazer um comparativo, né? O Deng Xiaoping, na China, promove ou inicia as suas reformas, meninos e meninas, em 1976, com a morte do Mao Tse-tung, mas de forma mais efetiva na década de 1978, né? Ou seja, a China antecipa a União Soviética. Talvez isso tenha gerado um desenvolvimento à China que explica um pouquinho do fato da China estar na posição que ocupa hoje. Então, os meninos aqui, da China está na posição que ocupa hoje. Então, esse é um detalhe que é muito importante da gente compreender. Então, a economia não se globalizou. Lá embaixo, eu vou até mostrar logo para vocês. Eu gosto muito, eu trouxe algumas cenas que eu acho interessantes. Aqui a gente tem alguns símbolos disso, tá, moçada? Olha só, aqui é um joguinho chamado Street Fighter, né? E a gente mostra um pouquinho dessa diferença, né? Os Estados Unidos manteve, moçada, seu investimento na área militar, mas modernizou a sua economia ao ponto de ter cidades globais espalhadas em todos os cantos dos Estados Unidos, né? Você tem de Houston a Nova York, de Miami a São Francisco, Los Angeles, né? E aí você observa isso e os símbolos disso, né? Sendo travestidos aqui através do videogame. Quando você faz essa comparação aqui, ó, esse aqui é o cenário do Zangief, que é esse personagem aqui, ó, ao lado do Gorbachev, né? De origem soviética. E vejam qual é o cenário do Zangief. É uma indústria de base. Né? E aí vocês vão entender o que eu estou falando, né? Indústria de base não é moderno, né, moçada? Então, se você não tem uma indústria moderna qualificada, né, você não acaba, a sua economia acaba ficando para trás. E foi isso que aconteceu com a União Soviética. E quando eles tentaram abrir, né, já era tarde demais. O Gorbachev assume em 1985, ele entra para fazer uma série de reformas, né, dentre as quais nós citamos duas. E quais são essas duas? Nós citamos a perestroika e o glasnost, né? Quando a gente fala de perestroika e glasnost, a gente está falando essencialmente de quê? De reformas de caráter econômico, de reformas de caráter político, mas eu vou explicar quais são essas reformas. Rapidamente, o Guigui, você queria fazer uma pergunta? Você levantou a mão, meu filho? Professor, o plano Marshall, ele tinha a intenção de distribuir dinheiro para a recuperação dos países, certo? Americano. E a Comecon fazia alguma coisa parecida com isso ou era outro tipo de ajuda? Funciona um pouquinho diferente, tá, Guigui? Boa pergunta. Olha só, quando a gente fala da Comecon, a Comecon ela é primeiro um bloco econômico. Ela nasce para ser um bloco econômico, tá? Então ela nasce para ser um bloco de cooperação, auxílio da União Soviética aos países que adotavam o socialismo. Confere? Entendi. Só que nós temos uma diferença muito cabal
porque a Comecon, diferentemente do Plano Marshall, não era restrita apenas ao auxílio financeiro. A Comecon, ela também fazia ou promovia auxílio militar, né? Isso é uma questão que a FUVEST já cobrou, inclusive, umas 2 vezes, tá? A Comecon também promovia auxílio militar. Por isso que os gastos da Comecon eram tão elevados. Porque além de bancar a tentativa ou a proteção ao sistema capitalista, né, pagando mais caro pelos produtos, etc., muitas vezes produtos que não eram necessários da economia soviética, né, eles também investiam no desenvolvimento de armas para esses países. Sacou? Angola, Moçambique, Cuba, Vietnã, etc. Por isso que lá no começo, na década de 50, na década de 60, tá tudo ok, tá tudo bem, e a União Soviética crescendo. Quando pipoca, eclode a crise do petróleo, o choque do petróleo, ou choques do petróleo, a economia soviética se vê refém. Então ela já não tinha mais condições de gastar tanto, a sua economia não se modernizou, ou seja, eles não se adaptaram à terceira revolução industrial, e aí a Comecon já não era mais necessária. Só que aí está o problema. Como a Comecon já não era mais necessária, o que vai acontecer com os países que adotavam o socialismo? Esses países vão começar a se afastar do que? Da União Soviética. Ou seja, isso vai gerar um problema sério para a economia interna soviética e um problema sério do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, qual que é o problema? Você não tem mais produto entrando, então o comércio local vai se enfraquecendo e, lembre-se, né, a Rússia fica localizada toda acima do Trópico de Câncer, ou seja, tem o quê? Um verão extremamente rigoroso, mas um inverno muito mais rigoroso e muito mais longevo, sacou? Moral da história, crise de abastecimento. Crise de abastecimento gera o quê, moçada? Ó, pancadaria. É por isso que, né, com aquelas filas, cara, era muito doido. Eu tenho algumas fotos, posso depois mostrar para vocês. Algumas fotos desse período, cara, eram filas quilométricas assim de gente atrás de arroz, atrás de frango, atrás de carne, entendeu? E isso vai gerar, lógico, uma convulsão social. Essa convulsão social vai fazer o Partido Comunista, de alguma forma, se movimentar. Né? Já era para ter se reformado na década de 70, não se reformou, mas a gente tem que dar um jeito. E que jeito é esse? É chamar o salvador da pátria. Quem é o salvador da pátria? O Mikhail Gorbachev, que de salvador da pátria, infelizmente, não teve nada. Beleza? Entendi. Obrigado, professor. Valeu, velho. Mayumi, se queira perguntar, mamá, pergunta aí, amor. Rapidinho, já que vocês comentaram sobre o Plano Marshall, é porque, assim, eu sempre fico com essa dúvida. O objetivo do Plano Marshall era econômico, né? Era o resgate econômico da Europa e tal, né? E a hegemonia econômica norte-americana. Porque volta e meia a UNB cobra, né? Falando que era para impedir a expansão socialista e tal. Inclusive, eu tenho até um item que no final da aula a gente podia dar uma olhada nele, que fala sobre isso. Ótimo. Olha só, lembre-se que o Plano Marshall está dentro, Mamá, do contexto daquilo que nós chamamos de doutrina Truman, tá? Então, o objetivo principal do Plano Marshall talvez não seja o impedir o socialismo de se desenvolver, mas de alguma forma está dentro da doutrina Truman. E a doutrina Truman tinha esse objetivo, entendeu? Qual era o Plano Marshall nasce, inclusive, né, não com esse nome, mas a lógica de empréstimos nasce em Bretton Woods, em 44. Então, em Bretton Woods, você já tinha uma ideia de promover empréstimos. Isso é Keynes, né? Mas o objetivo principal, não, é reconstruir a Europa. Tá ótimo. Beleza? Tranquilo? Olha só, mais alguém? Não? Tem certeza? Vamos lá, olha só, meninos. Lower hand, pronto. Vem cá comigo, olha só. Então, dentro desse contexto deixa eu voltar aqui para cá. Dentro desse contexto de reformas, a gente vai ter duas, tá, meninos? A primeira delas é a chamada perestroika, tá? Perestroika significa, aliás, é uma palavra que caiu muito no imaginário, na linguagem do mundo ocidental, né? E não se esqueçam, cara, essa questão é importantíssima. Essa crise não atinge só a União Soviética, também atinge o mundo ocidental, né? A crise do petróleo. Não obstante a isso, você tem, primeiro, o fim, né, do sistema Bretton Woods, ainda com Nixon na década de 70.
e depois o início das primeiras políticas de privatizações nos Estados Unidos, que vão ser reforçadas e vão ganhar corpo justamente em 1979, com a eleição de Margaret Thatcher para ser primeira-dama, primeira ministra, chanceler, né, a Dama de Ferro lá na Inglaterra, e depois, né, a eleição do Ronald Reagan nos Estados Unidos, tá? O Ronald Reagan, moçada, ele vai, de alguma forma, reforçar nesse primeiro período, de 80 a 85, a Guerra Fria. Um símbolo disso é o projeto Star Wars, né? Essa ameaça comunista. Ele, inclusive, passa a usar termos que ganham força no mundo ocidental, né? Por exemplo, o Império do Mal, né? O país que vai destruir o planeta, né, e coisas do gênero. Mas tudo isso muda quando o Gorbachev é eleito. O Gorbachev era um baita do estadista, né? E assim como o próprio Stalin tinha muita força diplomática. Só que a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, junto com o Papa João Paulo II, trabalharam muito fortemente para acabar com esses conflitos e libertar o mundo ocidental, o mundo oriental, perdão, da ameaça comunista, né? E, de alguma forma, o Gorbachev também foi responsável por isso. Por quê? Porque ele era um cara do diálogo. Tanto é que, assim, a palavra mais escutada, mais conhecida no mundo ocidental de origem russa, né, era Yet, que significa não. Né? Então, se falava muito não quando se tentava se estabelecer diplomacia com a Rússia. E o Gorbachev ele vai quebrar um pouco disso. Tá? Ao quebrar, moçada, ele vai produzir a perestroika, que é o processo de reabertura econômica, reforma econômica, tentativa de modernizar a economia soviética, que dá errado pra caramba. E por que dá errado? Porque você já tem uma economia global em vigor, toyotista, ou seja, com muito mais competitividade do que a economia soviética. Então, quando as multinacionais começam a entrar no mundo soviético, elas destroem as empresas locais, né? E ao destruir as empresas locais, você tem um problema que é o problema mais amplo do sistema, que é o desemprego. Né? E aí a população se revolta contra o Gorbachev, né? E quer a cabeça dele de qualquer forma, né? Concomitante a esse processo, nós temos a Glasnost, né? O Glasnost, né? Glass vem de vidro, né? Ou seja, transparência. Quando eu falo de transparência, moçada, cuidado, tá? Essa reforma política, ela não é a liberdade de imprensa, liberdade política. Cara, se caísse uma prova, você vai rasgar, dar bicudo, porque isso nunca existiu. A União Soviética até o fim foi unipartidarista, tá? E até hoje você tem essas amarras, basta ver o putinismo, tá? Mas um detalhe que eu acho que é interessante da gente analisar, essa reforma, ela buscava transparência das contas públicas. Tem um filme muito legal chamado Senhor das Armas, com Nicolas Cage, que mostra, por exemplo, o tráfico de armas promovido através do Exército Vermelho em relação àquilo que se produziu na União Soviética. Tá? Então, de fato, você tem a série de movimentos reformistas, mas eles não têm força política. O que nós temos é a tentativa de estabelecer a transparência das contas públicas, a auditoria mesmo. E aí você tem um problema, tá? Porque o Gorbachev tinha a insatisfação popular e agora também a insatisfação política, porque ele descobriu altos escândalos de corrupção e passou a ser caçado ao ponto de ter sido alvo de mais de 50 tentativas de assassinato. Tá? A mais forte delas em agosto de 1991, quando ele é sequestrado e colocado num tanque de guerra que ia explodir no centro da Praça Vermelha. E isso só foi impedido porque apareceu um cara chamado Boris Yeltsin lá para resgatá-lo, sacou? Ou impedir que os militares o assassinassem, né? Bom, alguns símbolos desse processo são, meninos, primeiro, a fragmentação. Lembre-se que antes mesmo da União Soviética acabar, Ucrânia, Azerbaijão,
Bielorrússia, Letônia, Lituânia, Estônia, esses países já tinham o quê? Geórgia, já tinham separado da União Soviética, entendeu? E isso vai ficar mais forte a partir de um evento que é, meninos, o desastre de Chernobyl, né? E aí, a partir do desastre de Chernobyl, o que a gente mais via era estátuas do Stalin sendo derrubadas, né? O símbolo da força do martelo sendo destruída, etc, etc, tá? Mas nada mais simbólico do que a famosa queda do Muro de Berlim. Coloquei até uma reportagem do Jornal Nacional mostrando um pouco disso, né? De como que a queda do Muro de Berlim, aliás, caiu o maior símbolo da Guerra Fria, né? E caiu de forma meio que sem querer, porque o Krenz e o Kohl haviam já começado alguma negociação para abrir os checkpoints, né? E numa entrevista a uma rádio estatal da Alemanha Oriental entre Gorbachev e Krenz, né? Houve se discutiu de fato a possibilidade de abrir os checkpoints de forma definitiva, né? E aí houve um erro de tradução na rádio estatal, e o que foi traduzido, que no dia seguinte o muro, os checkpoints estariam abertos. Moral da história, população toda diante do muro para tentar ver o outro lado, né? Ver os parentes do outro lado, e de repente uma multidão diante do muro para evitar o derramamento de sangue. O Krenz faz o quê? Abre os checkpoints, e desde então jamais o muro ou os checkpoints voltaram a ser fechados, né? Sim, ou seja, o meridiano ideológico ele chega ao fim desse muro que foi construído para separar mesmo, ou para materializar a fala do Churchill de cortina de ferro, né? E aí você tem um detalhe que eu acho que é interessante. Da queda do Muro de Berlim, a gente vai ter como consequência a reunificação da Alemanha em 1990, né? E essa reunificação da Alemanha, ela de alguma forma, ela vai simbolizar simbolizar a vitória do sistema capitalista, porque a Alemanha já nasce unida, a menor Alemanha da história, com um PIB maior do que a da União Soviética. E aí já era, velho. Aí o sistema estava comprometido mesmo, e esse comprometimento vai fazer com que, em 1991, em dezembro de 1991, o Boris Yeltsin, aquele que havia salvado o Gorbachev, né, do atentado, ele vai criar a Comunidade dos Estados Independentes, promover um golpe e fundar a Federação Russa. Não sobrava mais nenhuma alternativa ao Gorbachev que não fosse a renúncia e o estabelecimento do fim da União, ou da Revolução de 17, né? O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá certo? Bom, depois disso, meninos, a gente vai ter, dentro desse contexto, né, Moscou passa a assinar o START, né, Tratado de Redução de Armas Estratégicas, né, o que de fato vai ser altamente questionado no ambiente interno, porque a Rússia passa a viver a partir de então um ostracismo político, que só volta a ter força como país com o Putin e já mostrada próximo dessa década vigente, tá? Em 95 foi prorrogado por prazo indeterminado, e aí a vitória notória dos Estados Unidos, né? O TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, tá? Um detalhe importante, né? Esse Tratado de Não Proliferação Nuclear marca essa reafirmação marca a vitória militar dessa ordem que a gente vai chamar de unipolar do ponto de vista militar. Os Estados Unidos, do ponto de vista militar, é o país que determina poder fundamental na sociedade mundial, certo? A gente tem, moçada, o início com o termo lançado pelo George Bush, né, em 1999, né, 89 para 90, que é o nova ordem mundial, que é multipolar do ponto de vista econômico, porque surgem outros países protagonistas da economia mundial, e aí vale ressaltar, a Guerra Fria não é uma vitória dos Estados Unidos sobre a União Soviética, é uma vitória do capitalismo sobre o maior protagonista do sistema socialista, que era a União Soviética.
tá certo? Mas você tem a União Europeia, com PIB próximo ao dos Estados Unidos, tem Japão, né? Hoje você tem China, então a gente tem uma série de atores neste processo, beleza? Aí tem algumas imagens. O Gorbachev, ele é visto como um traidor da pátria lá na União Soviética, justamente porque ele se aproxima demais dos Estados Unidos, né, e da Inglaterra. Tem um trecho de uma entrevista do encontro dele com o Reagan, que o Reagan fala assim: eu nunca vi um soviético rindo, você é o primeiro. Né? Então vejam como que essa coisa é muito forte, né? Aí a queda do muro de Berlim em si, a festa no Portão de Brandemburgo, né? Nunca mais voltamos a ter aí o muro fechado. A gente tem aqui alguns símbolos, né? Como que a Guerra Fria era retratada. O Rocky 4 é um filme desses que mostra um pouco disso. Eu coloquei um trecho dele no negócio, no Google Classroom, né? Os games, os quadrinhos, o cinema, né, também mostra um pouco disso, tá certo? E basicamente essa a abordagem que a gente precisava realizar, tá certo? Então, moçada, sobre a Guerra Fria, sobre ordens mundiais, esses são os elementos mais significativos. Tentei fazer o mais denso e o mais completo possível, porque a prova do NB ela é detalhista com Guerra Fria e isso é importante por demais, tá certo? Dado isso, a gente começa a estabelecer alguns parâmetros da nova ordem mundial e já vamos bater o papo sobre outros conflitos, inclusive aquele que mais detalhes apresenta, que é o tal, e mais detalhes complexos, que é o tal do Oriente Médio. Pode crer, moçada? Alguma dúvida? Fala, Gui. Professor, esse empresariado russo, que é dono de tudo quanto é coisa aí no mundo, time de futebol, ele é depois do... Ele é na era do Boris Yeltsin que ele surge? Vamos lá, boa pergunta. Olha só. A Rússia, pós 1991, criação da SEI, ela é governada de 1992 a 1999 pelo Boris Yeltsin. E ela vive um ostracismo, tá? O que significa isso? Vive um declínio econômico que faz, inclusive, com que a Rússia seja chamada hoje, meninos e meninas, de país emergente, ou país que está entre o grupo de países emergentes. Né? É só lembrar dos BRICS. Né? A Rússia tem problemas graves do ponto de vista econômico, né? Moeda super desvalorizada, uma economia super limitada, etc, etc. Não obstante isso, a gente tem uma série de conflitos no espaço geográfico russo. Só para vocês terem uma noção, só na Rússia nós temos 21 repúblicas separatistas, né? Você tem ali a questão da Ossétia do Sul, Chechênia, Ossétia do Norte, Daguestão e outros tantos, né? Ao ponto da gente ter guerras bastante significativas na década de 90, dentre as quais nós citamos a Guerra da Chechênia, com mais de 20 mil pessoas mortas, beleza? Só que o que acontece? Em 1999, o Putin ganha sua primeira eleição, com suspeita de fraude, etc, etc. E ele ganha essa eleição justamente apoiado por um grupo de empresários que ganhou muita força na década de 90. E que empresários são esses, moçada? São aqueles que monopolizavam a produção de gás e de petróleo, que são fortemente ligados à máfia russa. O Estado soviético passa a ser extremamente questionado e os monopólios e as máfias ganham força, sobretudo lá em São Petersburgo. Essas máfias, e aí entra a sua pergunta, Gui, essas máfias elas se fortalecem justamente no pós-fim da União das repúblicas socialistas soviéticas e não perderam força, até porque até hoje são aqueles que bancam as peripécias periclitantes de um cara chamado Vladimir Putin, que ainda é um resquício da União Soviética. Lembra que ele era membro da KGB, né? E ele vem de um nacionalismo russo. Ele fala que o maior erro da história da Rússia foi o fim da União Soviética e outros elementos importantes para esse contexto. Beleza? Entendi. É isso. Obrigado, professor. Valeu. Mais alguém? Não.
Namar, quer fazer uma muito pergunta? obrigada. Não, foi ótimo. Massa demais. Então, vou encerrar a gravação, galera. Sempre uma honra estar com vocês. Prazer incomensurável, com saudade de vocês todos, beleza? Qualquer dúvida é só me procurar, estou à disposição. Tô encerrando a gravação e vou jogar para vocês lá no YouTube, mando pro Google Classroom, tá? Não se esqueçam que eu coloquei lista nova, tá, moçada? E dê uma olhadinha nos vídeos, nas aulas anteriores, para quem perdeu, para tirar qualquer dúvida, beleza? Beijo para vocês. Fiquem em casa, galera. Fiquem em casa porque o bicho vai pegar. Valeu, saudade de vocês todos, viu?